Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um episódio do Confra Talks, da Confra Business, a qual, para quem não conhece, nós somos um ecossistema de conexões estratégicas que geram negócios. Dentro do nosso ecossistema, temos comitês, comitê de inovação, comitê de supply chain, Confra Mulher, inclusive o qual reúne mais de 110 empoderadas mulheres. E hoje estamos recebendo dois grandes profissionais do mercado, Juliano Melo, diretor comercial da Seidor, Alexandre Faria, COO da Dafit, e ao meu lado, Ricardo Tosi, vice-presidente da Confra Business. Teremos um papo super bacana sobre tecnologia para grandes operações. Começando, você que é um cara de mercado, você vai falar um pouquinho do teu expertise durante a primeira resposta. Então, essa primeira pergunta vai ser, como você disse, ela não vai ser capciosa, mas ela vai ser bastante completa. Então, o que eu queria saber? Você tem como propósito focar, conectar os desafios executivos às soluções de transformação digital. E considerando aí os grandes clientes da Seidor, o que você pode trazer para nós de principal desafio do negócio hoje como gatilho para a adoção de tecnologias como, por exemplo, SAP Cloud, ERP, inteligência artificial? Conta um pouquinho dessa dificuldade para nós. Legal, bacana, muito bom encontrá-los aí. Raul, Tosi, Alexandre, obrigado pelo seu tempo aí para a gente bater esse papo. Você já começou com uma pergunta realmente bem capciosa, como eu falei ali antes de começar com vocês, ali, já me colocando ali de calças mais curtas. O nosso trabalho hoje justamente é conseguir entender o desafio dos clientes para com isso a gente conseguir entregar alguma solução, né? E assim, ser bem objetivo hoje, o grande desafio de toda grande empresa acaba se tornando muito a questão de custos, né? Então, assim, a gente acaba sempre esbarrando na questão custo. Ela sempre esbarra na questão custo. E também, da mesma forma que ela esbarra em custo, qualquer coisa que a gente consiga apresentar hoje onde tenha retorno do investimento, onde possa se mensurar... Famoso ROI. Famoso ROI. Então, assim, quando a gente consegue hoje entender qual o desafio, com redução de custos, o quanto vai custar isso também, alguns projetos, algumas milhas, alguns milhões de reais. Um valor expressivo realmente hoje, quando a gente olha para o mundo SAP, para o mundo ali de automação, para o mundo de inteligência artificial. Então, assim, acho que esse é o grande ponto hoje. E o nosso trabalho justamente é mergulhar para que a gente possa ser o mais assertivo possível e com isso também entregar algo o mais rápido possível para que, por exemplo, uma cadeira como a do Alexandre de CEO, ele consiga convencer o seu financeiro, o seu CFO dessa aprovação hoje. Muitas das vezes não tem orçamento aprovado, muitas vezes já tem orçamento aprovado que fica mais fácil, mas assim, a gente acaba sempre esbarrando hoje nessa questão de custo ainda, é o que eu percebo sempre no dia a dia. Tá? Entendi. Tem um pouco então de desmistificar, porque muitas vezes eu acredito que você falou o custo, a gente sabe, a tecnologia custa, mas eu acho que muitas vezes o outro lado, o embarcador, ele acredita que aquilo vai superar muito o budget que tem para aquilo, e eu acho que o seu trabalho consiste muito nessa parte técnica de trazer o ganho que haverá com aquilo e que nem sempre é essa relação. Estou correto? Correto, o convencimento realmente. Perfeito. E assim, quando a gente começa o projeto, acho que o grande ponto é a área de delivery, que é tão estratégica, é que a gente consiga mensurar isso e mostrar realmente isso entregável. A gente fala muito, tem um estudo muito interessante, não me recordo se é do Gartner ou da McKinsey, 95% dos projetos com IA não obtiveram sucesso. 95%? 95%. Eu não tinha esse número. Depois eu posso pegar o estudo correto e colocar aqui embaixo. É muito expressivo. Então, somente 5% tiveram êxito. Então, se quando a gente... Hoje com certeza, o Alexandre, eu quero ouvir e entender o que a Dafit está fazendo com o IA, mas assim, não está tendo hoje, você não consegue. Então, o primeiro ponto é, iniciamos o projeto e a gente começar a medir semana após semana. A assertividade e a acuracidade do projeto. Porque aí, com isso, assim, enquanto você está entregando realmente, de forma efetiva. Você falou ali um pouco atrás, o ROI, né? Então, você entendeu? O ROI. Assim, a gente volta para a questão do custo. O custo do projeto... Gira. Então, assim, e as grandes empresas, não que as médias e as pequenas não tenham isso, mas elas têm uma camada de governança sobre o seu orçamento cada vez maior.
Então, assim, tem áreas de compras dedicadas em comprar com menor valor. Então, assim, fala, pô, Juliano, tecnologia, você está tão à frente, conversando, falando do mundo SAP. Depois nós vamos falar, por exemplo, de agentes autônomos hoje, de IA, e você volta em custo. Porque é o que me deparo todos os dias. Eu estou com a minha força de vendas e no final do dia, Juliano, precisamos reduzir algo. Juliano, precisamos ajustar algo. Encontrar uma solução que se adeque, que tenha fit. No orçamento do cliente. O cliente, a gente mensurou um projeto de 10, o cliente só tem 1. Como é que a gente faz isso? Desafio. Desafio bom, mas desafio. Sim, é o nosso desafio do dia a dia. Então, volto aqui para a sua pergunta, que felizmente ou infelizmente, a questão do custo ainda é latente nessas grandes corporações. Legal. Vou fazer uma pergunta para o Alexandre. Alexandre, você é o líder das operações críticas de transporte, centro de distribuições da FIT Latam, né? Operação super nervosa. Quais são hoje os maiores desafios, obstáculos operacionais para garantir a eficiência do fulfillment nesse mercado tão dinâmico e ele é totalmente fracionado também, né? Sim. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de participar do bate-papo. O maior desafio justamente é nesse ambiente tão dinâmico conseguir equilibrar velocidade com custo, com eficiência, né? Aliando aí também previsibilidade. Então, existe o imediatismo por parte do consumidor, não tem como evitar isso. Na verdade, o mesmo consumidor que já se habituou a, através de um app, pedir a refeição, pedir um medicamento, pedir uma compra no mercado, está fazendo uma compra na Dafit. É um modelo diferente, obviamente, você não tem, né, estabelecimentos pulverizados para ter uma entrega tão rápida, mas essa sensibilidade de querer receber rápido... A ansiedade. A ansiedade está aí, então a gente não vai mudar isso, o comportamento do consumidor. Então, a gente tem que tentar adequar para ter a velocidade dentro do que a gente consegue, que atenda a essa ansiedade do consumidor. E fazer isso com eficiência de custo realmente é o maior desafio. Do nosso lado, quando a gente olha para o centro de distribuição, depois a gente fala um pouco mais até sobre isso, a gente teve um grande investimento em automação, né, tecnologia direto, que faz com que a gente tenha uma operação eficiente, com velocidade. Mas na logística, principalmente Brasil, não só, Colômbia também, mas principalmente Brasil, a malha de transporte aí é um outro ambiente, né? Então, para a gente é um grande desafio. É um gargalo aí, né? Porque, inclusive, se a gente olhar mercado, a Dafit fez 15 anos. Se a gente olhar um dado, não tem esse dado, né? Não tem ele oficial, mas se a gente olhar quantos fornecedores de transporte fracionado estão no mercado, quem são os principais hoje, 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás. A gente vai ver que mudou muito, né? Muitos saíram, algumas consolidações, players de fora que chegaram. Alguns que chegaram saíram, como a FedEx. Exatamente. Decidiu sair. Então a gente tem o dinamismo do lado da demanda do consumidor, também tem um dinamismo do lado da oferta de capacidade. Dos provedores aí. Para a gente é super desafiador conseguir ter a integração com esses parceiros para construir essa malha, porque no final das contas a gente está atendendo o Brasil inteiro. Então a gente tem que ter um bom custo e ter um bom prazo, senão o consumidor não vai comprar, né? Então, tanto aqui no Brasil quanto na Colômbia, a gente tem operação nos dois países, um pouco diferente a realidade de cada país na logística, mas o desafio ele não deixa de ser muito parecido. O transporte acaba sendo o maior desafio. Legal. Antes de voltar com o Juliano, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, GM7, Mobime, Lifetime Investimentos, PwC, Up do Brasil, Elitron, Seidor, Lemos Advocacia e Fios. Juliano, eu não estou satisfeito ainda, não tirei tudo que eu queria de você aí da primeira pergunta, que eu acho que tem muita coisa aí que o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, vai querer saber. E é literalmente daquele abismo da visão da diretoria que existe e a execução tecnológica. A gente já falou disso na primeira, mas eu queria que você explicasse como o relacionamento consultivo ele mostra para uma diretoria, para o board de uma grande empresa, que a tecnologia é um motor de estratégia e não uma ferramenta de suporte. Eu acho que é justamente esse momento que nós estamos vivendo aí, que você acabou de trazer dados interessantes de IA, 95% não tiveram assertividade, e nesse sentido atrapalha até essa questão consultiva, porque você tem que ser extremamente consultivo, falar, a tecnologia é o seu motor, a sua estratégia, não uma mera ferramenta de meio de suporte. Como que acontece isso? Como que você faz a sua equipe hoje, da Seidor, ir para o mercado preparada para enfrentar esse cenário? Processo. Acho que eu diria uma palavra básica. Assim. Então, é muito interessante que nós acabamos voltando com todo esse
essa coisa que tem hoje até popstar na tecnologia, né? A gente volta para coisas muito simples, como eu falei inicialmente, de custo, retorno do investimento, e para que a gente possa ir para o mercado hoje, quando a gente conversa hoje, é processos hoje. Então, assim, tem até também acompanho, gosto muito da leitura ali, dinâmica do dia a dia de redes sociais, e acho que alguém postou falando de processo first. Então, assim, acho que esse é o grande ponto. Então, assim, como é que começa isso? Então, quando nós vamos visitar um cliente como a da Fit, nós vamos entender esse cliente. Aí é o momento de a gente utilizar a IA a nosso favor. Então, assim, todas as LLMs que tem disponíveis para que traga o máximo de informações que são públicas. Tá? O quanto ela está faturando, a gente estava conversando aqui, quantos pedidos estão sendo emitidos por dia, por mês, qual é o pico. Como é que a gente... Possíveis dores. Com certeza, nós vamos chegar lá. Para que a gente possa cruzar e automaticamente apresentar um portfólio de soluções mais assertivo. E eu digo que, no meio de tudo isso, todos os projetos que nós vendemos e entregamos, e os tiveram êxito, tiveram uma pessoa-chave. Assim, alguém que ela foi a pessoa que tomou conta daquele projeto. Então, assim, aquele velho ditado, né? Cachorro que tem 2 donos morre de fome, ou fica gordinho. Tem que ter um focal point. A gente chama de PMO, gerente de projetos. Sim, mas que é o pai da criança, resumindo. É isso. Vulgarmente Todos os projetos que nós, então, tivemos êxito, entendemos a dor, tentamos entregar a tecnologia mais adequada, buscamos isso em conjunto com o cliente. Mais aderente possível. E colocamos a pessoa mais aderente da empresa. Então, quem é essa pessoa? Isso é sensibilidade, né? Porque cada cliente, cada empresa é um DNA diferente. Então, assim, esses grandes projetos, até projetos menores ou médios, que a gente vem entregando, vem participando, e tiveram êxito, sempre tiveram pessoas, assim. Eu me recordo de 2 ou 3 aqui, que foram pessoas estratégicas. Como vetor para o sucesso. Exato. E uma pessoa que estava no meio da operação, uma pessoa do nosso mundo aqui, que a gente usa algumas palavras mágicas, né? É o key user, é o usuário, e a gente pergunta. Então, assim, quando eu estou conversando a gente conversa muito com tecnologia, né? Com o CIO, com o diretor de TI, com o gerente de TI. Eu falo assim, quem do seu time é a pessoa mais estratégica hoje? Aquela pessoa que navega dentro da empresa, aquela pessoa que conhece, e aquela pessoa que, não sei, quem sabe é o momento de você promovê-la. Olha que interessante, a gente começa a envolver RH no meio dessa loucura também, entendeu? E quando você fala isso para o diretor de TI, naquele projeto, então, entendemos o projeto, apresentamos uma proposta técnica, uma proposta comercial, ele já está caminhando, temos um verbal ok, legal, Juliano, vamos avançar, vamos. E eu volto e falo assim, quem é a pessoa-chave hoje que você vai colocar aqui? Para conduzir esse processo. E não vai ser você, porque você não vai conseguir. A gente estava conversando aqui com o Alexandre tem hoje. Tem que ter clareza disso aí, né? Ele comentou aqui 500 colaboradores embaixo da operação dele. Ele vai precisar, ele não vai conseguir. O telefone deve tocar, uma loucura. Ele vai querer acompanhamento, entendeu? E quando você coloca essa pessoa bem orientada, bem treinada, bem preparada, né? E ela já sabe, ela navega, e você começa a fazer algo que é estratégico também, é medir. Semana contra mensurar, semana. Exatamente. Você tem que medir. Entendeu? Então, assim, semana após semana, vamos medindo a evolução daquele projeto. De como ele vem se comportando, de como ele vem entregando, qual o resultado. Os checkpoints são fundamentais para a implantação de sucesso. Exato. E o mais importante, a adoção hoje desse projeto dentro da empresa. Quando a gente olha de um projeto de IA. E a gente pode mencionar dos mais diversos que você possa imaginar. Tá? Assim, a gente tem inúmeros projetos realmente. Mas como é que está a adoção disso aqui hoje? Como é que você está treinando? Então você percebe que o ciclo ele é o mesmo. Assim, a gente volta... Ele se repete, né? Então, assim, como se repete há exatamente 20 anos atrás, quando eu comecei a minha carreira como trainee lá de vendas, e a gente estava tentando vender lá os projetos no mundo SAP, que na época era on-premise ainda e tudo mais, e a gente percebe que a gente volta à mesma estaca, hoje, logicamente, com mais facilidade, naquela época não existia WhatsApp. Com ferramentas, preparos diferentes. Exato. Mas tem o old school, né? E não muda assim, ou muda muito pouco, entendeu? Então as pessoas estão querendo reinventar a roda. E muitas vezes não é necessário. Não, é só a gente... A maior parte das vezes não é necessário. Então, assim, lógico, é fantástico o que a IA está fazendo, eu sou, assim... Sim, todos nós somos fãs e precisamos disso. E usuários, assim, diários, assim, então, todos nós utilizamos no nosso dia a dia. Mas a gente volta ainda, então, para... Pessoas. E processos. Assim, processo first.
Concorda comigo, Alexandre? Sem dúvida. Sem pessoas a gente não faz nada, né? Deixa eu aproveitar aqui e fazer um gancho para o Alexandre. Falando um pouquinho de tecnologia, né? Você é responsável desde o centro de distribuição até o customer service, que é super nervoso também, né? Como que a tecnologia ajuda a integrar essas pontas para que o desafio logístico no transporte não se torne uma crítica na satisfação do cliente? Pô, e aí tem entrega, reversa, tem um monte de coisa, né? Sim, a tecnologia na prática ela é o elo que vai conectar tanto todos os pontos dentro dessa jornada do cliente, né, na cadeia que a gente tem, até o próprio cliente, seja no fluxo de venda quanto de pós-venda, de devolução. Então, acho que assim, primeiro a Dafit ela é um negócio nativo digital. Então, Nasceu digitalmente. Desde sempre, quando nasce um pedido, a gente tem essa rastreabilidade, pedido aprovado, né? Passou isso é um pelo facilitador, né? Então, a gente tem muitos dados, tem essa disponibilidade, né? Desde sempre. Eu diria que houve uma melhora de qualidade, talvez nessa parte do transporte, né? Tempos atrás, né, ter uma baixa online na ponta era algo mais restrito. Hoje é padrão, todo mundo tem celular, então acho que melhorou bastante. Virou default, né? Virou default. Essa qualidade melhorou bastante. Então, em primeiro lugar, a gente tem essa disponibilidade para saber o que está acontecendo e para conversar com o cliente. Mas eu diria que, talvez aí uns 5, 6 anos atrás, falando aqui de IA para conectar, ainda não existiam os LLMs disponíveis, mas a gente já tinha modelos, machine learning, dependia de recursos, né, com programação em Python e tal, mas já tinha algumas bibliotecas com modelos que já passaram a ser aplicados. E a gente passou já a evoluir no ponto de vista de previsão, de predição, de começar a entender o comportamento desses dados, ser capaz de ver, opa, aqui vai dar um problema, né, para antecipar e corrigir ou eventualmente comunicar ao cliente antes, né, tendo previsão. E tem um outro ponto que eu vejo uma conexão grande aí também. Antes, a voz do cliente ela acabava chegando pelo atendimento ao cliente, pelo saque, né? Era o grande duto, dali a gente extraía e analisava o que estava acontecendo. Hoje a voz do cliente está espalhada nas redes, né? Redes sociais. Rede social. Então também a tecnologia viabiliza que a gente consiga capturar toda essa informação que está espalhada e trazer esse sentimento. Inclusive, né, rede social é o sentimento mais quente que a gente tem do que está acontecendo no momento. É emoção puramente. Emoção pura. Então, a gente está capturando isso. Tem indicador hoje que o mercado já pratica, né? Tem o NSS, por exemplo, para trazer como que está essa percepção do cliente versus a operação. E tudo isso a gente traduzir para dentro de casa. Como evoluir, corrigir problemas, melhorar a comunicação. Então, no final das contas, a tecnologia ela é o grande elo que conecta tudo na execução e no acompanhamento, vendo possíveis falhas e gerando aí um loop de melhoria contínua para a gente poder ir avançando. Legal. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, começando pelo Alexandre, mas justamente no ponto onde mora a intersecção aí da tecnologia com as grandes operações. Eu queria que vocês citassem um case real das suas empresas, onde um gargalo operacional foi solucionado, foi resolvido por uma solução tecnológica e não por um processo, como nós estamos falando, um processo padrão que a gente vê em old school. Qual momento na Dafit você pode citar que essa solução tecnológica foi determinante para esse gargalo operacional ser vencido? Um grande exemplo que a gente tem é a evolução da automação no nosso centro de distribuição, justamente nessa operação de fulfillment. A gente tinha uma operação antes que tinha um certo nível de automação, mas era mais movimentação, mecanização, né, de esteiras, e a gente vivia sempre um gargalo, né? Sazonalidade muito forte, picos de demanda, pegava uma Black Friday e você estava com uma situação complicada. A gente sempre tinha que contratar uma grande quantidade de pessoas, tinha que fazer uma contratação antecipada para fazer treinamento, né? No processo mais manual que a gente sempre monitorou a curva de aprendizado de um operador no picking, por exemplo, né, na separação, era em torno de 3 meses para ele chegar na produtividade de um mais antigo. Uma Black Friday em novembro você precisava contratar em julho. E aí você acabava não fazendo isso, contratava antes, mas não batia aquele 100%. Então você acabava também sobredimensionando. Então tudo isso é custo, né? Você criava uma margem ali para conseguir garantir. Então, no fundo, a dor é como que eu garanto a capacidade para atender bem o cliente no momento de pico tão acentuado como esse. E muitos erros, né? Muitas pessoas movimentando estoque, um sortimento muito grande. A gente tem aí 300 mil SKUs, imagina, né? Muitas vezes 5 milhões de produtos, estrutura de armazenagem, prateleira, estante. Então, é muita gente movimentando, a chance de erro é muito grande. E quando a gente foi para essa nova operação, que a gente implantou um AutoStore, que aí é uma solução goods to person, que você tem a automação tanto no inbound quanto no outbound, o estoque está todo lá parado. Então, são, assim,
postos de trabalho que são muito melhores para a condição do trabalhador, ele não fica se deslocando. Justamente essa distribuição, aquele deslocamento grande, seja para armazenar quanto para fazer a separação, a gente evita isso. A pessoa tem uma condição melhor de trabalho. É mais fácil para aprender. E aí a curva de aprendizado, por exemplo, no primeiro dia ele já está ali no mínimo aceitável. No máximo uma semana ele já está no nível do que o operador mais experiente. Então, isso mudou muito, né? Tanto a assim, produtividade, eficiência, curva de aprendizado e a velocidade da operação. Porque também a gente tem uma realidade muito diferente. Quando a gente pega e compara com o que a gente tinha lá atrás, a gente mais que calcula metade do tempo de processamento ali no centro de distribuição. Então, para a gente, esse é o grande case que a gente teve, assim, que a gente sempre usa como exemplo, né? Foi a implantação realmente de uma tecnologia inovadora. Inclusive, quando a gente implantou esse AutoStore, ele era o maior do mundo no momento do Go Live. Ainda hoje ele é um dos maiores, aí, deve estar entre os 5 maiores no mundo. E tem outras empresas que implantaram no Brasil também, mas assim, a gente vive recebendo visita, inclusive, para poder conhecer a operação. Normalmente, quando a gente faz esses tours, né, viagem para outros países, ver operações, o que você vai ver na nossa operação é o que você vê muitas vezes em operações de outros mercados bem mais evoluídos que o brasileiro. O teu exemplo foi fantástico, porque resolveu um gargalo que se chama pessoas, que é o maior gargalo hoje nas pesquisas junto ao empresariado. E ainda, a capacitação capital humano. E ainda mais em extrema onde a gente está hoje. Exato. Que ali é mais dificultoso ainda o trabalho de seleção. Gargalo maior ainda, exatamente. Está escassa a mão de obra lá, né? Porque, na verdade, assim, é uma cidade pequena, né? Ela tem uma ótima localização, é a primeira cidade com benefício fiscal mais próxima de São Paulo. Mas é uma cidade pequena, então todas as empresas que estão lá acabam tendo que buscar mão de obra em diversos municípios. Estão tendo que importar dos municípios vizinhos lá a mão de obra. Exato. Que loucura. Exato. E você, Juliano, o que você nos conta nessa linha? Qual foi o desafio vencido aí com soluções tecnológicas? Eu vi o Alexandre falando de pessoas e eu lembrei de um caso bem impactante. É um grande varejista que ele tem aí uma grande quantidade de franquias e tem uma solução hoje do mundo SAP na parte de recursos humanos que chama-se HCM, que é SuccessFactors, você deve conhecer. E aí, conversando com tecnologia, com o CIO dessa grande rede, ele falou assim, eu tenho um grande problema. 90% de turnover hoje das pessoas que estão na ponta, eu estou rodando. Então, de cada 1.000... Se alteravam 900 em determinado espaço de tempo. Durante o ano. Que louco. 90% de turnover. E aí ele falou assim, preciso diminuir isso aqui. De novo, falando como tecnologia. Voltei para dentro de casa, falei com o meu time de HCM, e dentro das soluções hoje tem uma capacidade analítica que você pode olhar os modelos, então, de contratação. E automaticamente mudar o perfil de contratação. Mandar uma mudança de perfil para o time de recrutamento e seleção. Fizemos isso. E começamos a acompanhar, então. E passado ali 3 meses, já se sentiu uma pequena melhoria, nada muito expressiva. E depois, aí, quase 1 ano, a gente vem acompanhando esse projeto, teve uma redução bem significativa. Não está dentro do padrão de mercado ainda, ele reduziu 40%. Então mas é expressivo. Mas de cada 1.000 que ele contrata, então agora, ele consegue reter 500. Já é uma evolução. E além disso, ele já consegue fazer outras instruções, que é um plano de carreira. Então assim, hoje a pessoa está no caixa, pode virar depois um gerente. Tem uma jornada. Então assim, perceba quando você hoje pega uma solução como o SuccessFactors e você consegue mexer em alguns pontos de contratação, mudando o perfil... O sistema nervoso da contratação. Das pessoas. Qual que é o perfil que eu vou contratar hoje? Idade, região que mora, escolaridade, e tudo isso vai impactar automaticamente. Então, eles estavam contratando um perfil onde tinha essa... Estava descolado da realidade. Da empresa. Então, assim, isso é um caso bem interessante, que me fez lembrar, com certeza... Vai na mesma linha. Que é a mesma linha hoje, depois de não só contratar, mas você treinar e essa pessoa está pronta para estar na operação. Sim. E se ela sai, porque ela está insatisfeita também. Então, assim, são vários fatores hoje. Sim. Então, eu volto a falar, quando você consegue colocar uma camada analítica de tomada de decisão, dentro do motor de decisão, mexendo nas variáveis e, o mais importante, acompanhar. Porque as pessoas fazem tudo isso aqui que eu comentei contigo e não acompanham mais. Então, assim, e o acompanhamento é semana após semana. É fundamental. Com certeza. Assim, mês após mês. Como é que a gente está olhando aqui recrutamento e seleção? Então, assim, cada vez vamos querer mais esse perfil de pessoas.
Assim, e começa a gente... Porque eu estou sendo mais assertivo, entendeu? Se eu mudar esse perfil, quem sabe, eu vai impactar daqui a 6 meses. Isso é um caso muito legal, porque é um CIO... belo exemplo. E é um CIO muito próximo, é um CIO amigo, vocês até conhecem, não é o caso, não posso abrir aqui por uma questão de NDA, né? A gente tem confidencialidade, mas é muito legal de conversar com ele, porque todo encontro que eu tenho com ele ali, aquele café, aqueles encontros da própria Confra, eu pergunto, né? Eu falei, como é que tá? Eu falei, esse é um projeto que ele marcou o time de RH, marcou ele como tecnologias e marcou o financeiro. Então ele falou assim, a gente acompanha... Deixou um legado. Esse aqui tem hoje dentro lá dos painéis de acompanhamento dos BIs, esse é um que eles estão acompanhando ali e como se percebeu uma mudança bem significativa, eles começam a olhar com carinho. Então, tantos projetos que vão acontecendo de inovação, mas esse daqui eu tenho um carinho especial e quando encontro o nosso colega, questiono. Bacana. Legal, aproveitar e fazer uma pergunta também para os dois. Na Confra Business nós valorizamos confiança e colaboração também quando não dá certo alguma coisa, né? Qual foi a principal lição que vocês tiraram de um projeto que não saiu como esperado, mas acabou gerando uma inovação inesperada? Aconteceu isso com vocês? Vou pegar até o gancho do que o Juliano já falou aqui de processo. Já aconteceu, né? A gente sempre fala dos 3 pilares ou da tríade ali de pessoas, processos, sistema ou tecnologia. Muitas vezes a implantação de uma tecnologia vem, mas se você não tiver trabalhado bem pessoas e o processo, Perfeito. Isso vai por água abaixo. Do lado das pessoas tem todo um change management, tem que trabalhar assim, né? Não só a mudança em si, a ideia da mudança, como resiliência, porque durante a mudança, né? A gente se planeja para tudo dar certo, Exato. Tá? Mas vai dar muita errado. coisa. E aí se preparar para tudo que pode dar errado é importante. Mas eu vejo como um elemento chave aí de às vezes não ter atingido o esperado e acabar tendo uma inovação é justamente o processo. Talvez assim, eu já vi situação de você depois olhar e falar, putz, a operação não estava madura o suficiente, principalmente do ponto de vista de processo, para fazer a transição que a gente quis fazer, para fazer a implementação. E é aquela história, se você tem um processo ruim, simplesmente joga numa nova ferramenta ou automatiza, você vai continuar com o processo ruim. Talvez você deveria ter revisto antes, talvez ele nem fosse necessário mais, tivesse ter feito uma mudança. Então, eu vejo muito amarrado a justamente o ponto de processo, que é a base de tudo. Se você não tem processos bem estruturados, não adianta investir, gastar tempo e dinheiro com implementação de tecnologia que... Não que você não vai chegar no resultado, mas você vai levar mais tempo. Eu acho que chegar acaba chegando, mas Sim, talvez mas vai ser o mais retorno tortuoso, mais complexo. tortuoso, esse retorno vai ser mais longo do que o previsto, né? Dentro desse número de 95% dos projetos que não tiveram êxito, alguns eu vendi. Acontece. Acontece, então, e me ligam, entendeu? Eu falo que o telefone que toca no final do dia... Claro. Tem o time de arquitetura. Quem é o pai da criança? O pai da criança. E aí me ligam aqui. Mas, assim, tem uma coisa interessante. Tem um projeto que voltou faz uns 15 dias, a gente está conversando com esse grande cliente, é um cliente de bens de consumo, e a gente está aproveitando para rever e aplicar agora uma nova tecnologia, que são os agentes autônomos. Então, onde a IA hoje vai conseguir realmente, como um agente, executar aquela tarefa. Calma, não fala ainda que a minha pergunta é mais técnica e vai sair algo parecido da tua resposta. Vamos lá. Considerando a sua atuação com SAP, Cloud, ERP e Inteligência Artificial para clientes Large Enterprise, o que você pode nos contar do uso do Analytics, permitindo que um stakeholder do negócio tomasse uma decisão estratégica antes baseada apenas no... A gente fala no feeling, né? Mas é no eu acho. No achismo, né? Por isso que eu falei, não deixei você responder antes, porque vai ter coisa aqui para você falar, para complementar. Então, estou pegando esse grande cliente de bens de consumo, que nós vendemos um projeto de IA para ele, dentro da tecnologia SAP. Então, um cliente que já está na última tecnologia, ele investiu um investimento pesado, falando alguns termos técnicos aqui, está lá no SAP, no S4HANA, na última versão. Atualizadíssimo. 2023, tudo. Tá. Legal, tudo rodando. E o time dele na ponta, utilizando ainda a tecnologia de 1998. Também falando tecnicamente o famoso SAP GUI. Então, perceba. E, pessoal, isso é real, tá? Isso acontece de cada 10 clientes que eu visito, eu estou visitando bastante. Então, você
semana passada em Ou Matão. seja, não é algo isolado. Não, estava em Matão, estava em Bebedouro, a gente está saindo do eixo de São Paulo aqui. Interior paulista, que é fortíssimo. Visitando o agro, realmente, que o agro utiliza Fortíssimo. fortemente, ele é até para agregar. E aí, então, o CFO hoje aprovou o orçamento, tecnologia, investiu tempo, investiu dinheiro, alocou gente para isso, colocou no alicerce a melhor tecnologia e na ponta o usuário utilizando a mesma interface de 1998. Uma desconexão brutal. Brutal. Então agora é o momento que a gente senta e aí volta a discutir primeiro processos, treinamento. Que tem que suportar isso, né? A SAP hoje está cada vez, como qualquer outra plataforma, cada vez mais standard, permitindo menos customizações, porque se você deixar o usuário vai querer pintar de SAP. Customizar. sim, ao máximo, então assim, então tudo isso aqui para que a gente consiga voltar. No meio de tudo isso, a SAP acabou de anunciar em Orlando agora no Sapphire, há uma semana atrás ou duas no máximo, que o que a SAP está fazendo? Ela está colocando hoje agentes autônomos, ou como ela está chamando ali, Autonomous Enterprise. E aí voltamos de Orlando e vamos pegar esse cliente hoje para aplicar isso na prática. Que está hoje, então, com o seu alicerce, com o último ponto de tecnologia, mas o usuário ainda não. Ou seja, vocês têm que ajudá-lo a dar esse passo, né? Sim, e rever tudo isso aqui para aplicar hoje esse agente, melhorar hoje o entregável dele, diminuir a questão de erros humanos que acontece. Sim. E, por consequência, entregar o melhor ponto para o cliente ali, para a tomada de decisão hoje do CFO. Eu posso te contar um caso, acho que bem rápido, que vale bastante. De novo, eu estou fugindo aqui, porque eu estava lá, assim, eu estava até comentando com vocês, eu adoro o mercado de varejo, eu nasci no mercado de varejo, mas o mercado de agro hoje está movimentando muito forte a tecnologia. E aí eu encontrei um grande CIO que ele falou o seguinte: Juliano, esse ano vai ser safra recorde de milho. O etanol na bomba vai chegar a R$3. Eu estou acompanhando todo dia um posto aqui em São Paulo. Você vai passando e vai... Tava R$3,98, R$3,70, R$3,47, eu estou acompanhando. Só que em contrapartida, o diesel tá chegando a 9 na bomba lá da minha fazenda. O meu CFO pediu para fazer uma análise hoje. Eu vou ter safra recorde de milho, com o etanol chegando a 3, com o diesel a 9. Eu quero entender como é que vai se comportar cada planta. Sim. Só que, de novo, Estratégia. é um cliente que está utilizando ainda lá para o seu usuário o SAPGUI. E o CFO pedindo esse tipo de análise hoje. Entendeu? É um descolamento. Né? E como é que a gente hoje justamente senta com esse cliente e aí utiliza a tecnologia mais apropriada, que vai entregar, de novo, vou voltar, no menor custo-benefício que ele possa fazer essa análise, entendeu? Estamos discutindo aqui hoje, tá? É desafiador. E isso é um desafiador. desafio. Tenho certeza que você deve ter esse desafio hoje no dia a dia. Assim. Acho que até... Eu até vou emendar uma pergunta pro Alexandre. Alexandre. Depois eu quero ver essa daí do etanol e do diesel, porque a colheita tem diesel, né? Exato, a colheita tem diesel. A produção é uma coisa, a colheita é outra. Exato. Mas existe algum caso prático de integração de dados entre o estoque e o transporte? Puta, é super crítico isso daí, né? Que mudou drasticamente a agilidade de entrega ou reduziu custos de forma significativa? Sim. Bom, a gente tem um único centro de distribuição de onde saem os nossos pedidos, né? Do estoque que a gente compra Lá de Extrema, né? lá em Extrema. E normalmente você vai pensar nisso para quem tem malha, vários pontos de estoque, fazer essa conexão. Mas para a nossa realidade, sim, a gente tem um caso muito interessante. A gente vende estoque que a gente compra e revende, normalmente se chama de 1P aí nesse mercado de e-commerce, mas também tem os parceiros de marketplace, né? Os sellers que vendem através da nossa plataforma. E a gente tinha um grande gargalo aí, porque o prazo, normalmente, né, quando o seller vendia ele entregava, fazia a operação logística, porque sellers estão espalhados, né? A gente tem alguns polos, 2 cidades no interior de São Paulo, região do Rio e na Grande São Paulo, ali a gente tem alguns polos, mas a gente tem... Que tem uma consolidação maior. Né? Então, o prazo, em média, ele era o dobro do que o prazo que a gente realiza na nossa estrutura própria, que era o que a gente tinha para o 1P. E aí a gente criou, né, a gente casou essa visão do estoque, na verdade, com o transporte, criando os modelos logísticos para servir o seller. Então, nesses lugares que a gente tem polos, que a gente tem um estoque relevante, que tem uma boa venda,
a gente passou a fazer uma operação de first mile para conectar com o nosso last mile para entregar para o cliente final. Então, com isso, a gente reduziu bastante esse prazo. Ele não é o mesmo do que quando sai do nosso centro de distribuição, mas ele é no máximo 50% maior. Já foi um grande avanço. E a gente também tem a operação do fulfillment para os sellers, que a gente não só tem o estoque de 1P, que a gente compra e revende no nosso centro de distribuição, mas a gente tem a plataforma pronta para colocar parceiros lá. A gente tem mais de quase 100 parceiros, marcas, que a gente hoje tem o estoque dentro da nossa operação. Então, no final das contas, a gente está conectando a logística, transporte com o estoque mais adequado para ter um melhor prazo para o cliente e um nível de serviço também, porque o nosso nível de serviço é sempre 95% para cima, né? daí para mais. Por outro lado, quando era uma operação direta do seller, ela acabava ficando ali entre 85% e 90%, né? Dificilmente conseguindo chegar em 90%. Então, quando você olha, a gente teve uma redução significativa no prazo, melhorou o nível de serviço. Quando você olha para a participação da venda através desses parceiros, cresceu bastante, mais do que dobrou versus o que era antes, porque aí você gerou uma eficiência, né, da utilização desse estoque com o transporte, conseguiu alavancar a venda desses parceiros. E quando você olha o estoque nosso, 1P, a gente teve mais de 30% de redução em dias de estoque. Porque antes, para ter uma melhor operação, a gente era obrigado, Sim, entre aspas, a trazer tudo a para estar o nosso mais CT. pesado. Então, né? a gente passou a usar melhor o estoque distribuído nos parceiros, conectando uma área de transporte. Tem outros, né, produtos muito relevantes que a gente traz para dentro da nossa operação. E o mix disso tudo gerou um ganho tanto de custo de capital, porque a gente reduziu muito a necessidade de estoque, né, de cobertura, quanto melhorou o prazo, reduziu o custo logístico, porque a gente tem uma malha já montada, né? Na hora que a gente traz essa demanda para dentro dessa malha, ela é mais eficiente do que era o custo direto do seller, reduziu o prazo e melhorou o nível de serviço. Então, a gente não tem uma malha com vários CDs ou lojas com estoque espalhado, mas a gente tem essa combinação de Essa modelos inteligência. logísticos, essa inteligência que casa totalmente transporte com estoque para atender o cliente da melhor maneira. Então, para a gente fez uma diferença muito grande e segue fazendo. A gente vem alavancando. Na verdade, a gente está cada vez mais alavancando essa operação de fulfillment e esse transporte que a gente faz para os parceiros. Hoje, 80% mais ou menos dos pedidos que a gente vende, eles são entregues pela Dafit. Um pedaço a gente faz a operação do fulfillment direto do retail ou do seller e outro a gente faz só o transporte, mas já bate 80% que a gente controla a operação logística. Fantástico. Acho que isso é bem legal, né? Porque assim, é perceptível uma operação dessa musculatura, não tem achismo. É analytics na veia. Puro. Sim. Tudo que ele acabou de falar, isso aqui Mas é é um pouco o analytics que o na veia. Alexandre falou. A Dafit nasceu no mundo digital. Eu acho que isso, não desmerecendo todas as conquistas, mas eles já nasceram prontos para isso. Eu vejo hoje muito varejista que era físico, não deixou de ser físico, evidentemente, mas migrou para o mundo digital, tendo enormes dificuldades, até porque a cultura que vem com ele desde lá de trás, ela é uma cultura física. Sim. E a gente fala de Omnichannel há 30 anos atrás, já está batendo 30 anos. Então você vê como que os processos eles têm a sua maturação. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Hoje, 2 pilares da Confra Business, temos mais pilares, mas é evidentemente a confiança e a colaboração como fator de sucesso, é o que nós acreditamos. Eu queria ouvir de vocês, saindo um pouco agora da técnica, indo mais para o conceitual, nós estamos caminhando para o final, que um futuro cada vez mais automatizado, com tudo aqui que vocês falaram, principalmente você, e totalmente dependente de dados. O Alexandre trouxe muito isso para nós. Como que os líderes hoje, vocês e demais, podem garantir que a tecnologia vai potencializar o talento humano, justamente nesse cenário de escassez de capital humano? Então, ou seja, eu joguei uma bomba para vocês responderem, mas é essa a pergunta conceitual. Alexandre. Querem consultar, querem checar. Calma aí, vamos pegar a LLM aqui. Olha, na Dafit, a gente até estabeleceu como valor da companhia, que a gente tem chamado de inteligência.ia, inclusive no final ali, né? Inteligência Legal. expandida. E é justamente o que a gente enxerga na prática, que a tecnologia e a inteligência artificial, ela está de fato expandindo a capacidade das pessoas, né? Elas estão conseguindo fazer coisas que elas não conseguiam fazer antes. Eu tenho exemplo de um analista ou um líder que trabalha no meu time que já falou claramente para mim, putz, olha o que eu consegui construir, jamais imaginei que eu seria capaz de fazer isso.
né? Porque antes você dependia de conhecer linguagem de programação. Lá atrás Sim. era o VBA, mais recentemente o Python. Hoje você vai lá, qualquer LLM, constrói alguma coisa, atesta, dá errado, mas numa Sim. linguagem natural você consegue... Mas você se tornou capaz. Então eu vejo que assim, as pessoas de fato estão tendo uma capacidade expandida, né? Então acho que a gente está sim potencializando. Claro que você tem que criar um ambiente que sustente isso. Então, do nosso lado, desde 2020, as LLMs acho que foi final de 21 ou virada de 22, né? Desde 23 a gente disponibiliza as ferramentas de uma maneira oficial. Tem um hub com várias delas, né, disponíveis para toda a empresa, dentro do ambiente controlado, seguro de dados e tudo mais. E a gente vem trabalhando em cima de fomentar essa cultura. Então, a gente criou um programa de AI Champions, depois a gente criou o AI Hub, que lá as pessoas trocam as experiências, e a gente vem fomentando isso. Claro que isso, quando você pensa na organização como um todo, tem um primeiro momento aí que é de disseminar, promover conhecimento, promover essa interface. As pessoas vão melhorando, né? Vai criando ali, evoluindo muito. Um aperfeiçoamento, né? Muitas vezes não é na companhia como um todo que você está gerando aquele valor, mas você está gerando isso de maneira espalhada, criando essa cultura e melhorando principalmente ganho de eficiência, né? Produtividade, a pessoa está melhorando a rotina dela. A gente viveu uma transformação mais relevante numa área que é até core nossa, moda, né? A gente chama de production, que é a produção das fotos, né? A gente tinha estrutura de estúdios com modelos, fotos, shooting de campanha externo. Fazemos tudo com IA hoje. Em um intervalo aí de 1 ano e meio, talvez. Fantástico. Tudo isso transformou completamente. Até assim, o nosso time, a Dafit, ela é parte de um grupo GFG que tem outros negócios iguais a Dafit na Oceania e Sudeste Asiático. Tem outro nome, mas é moda online. O que a gente faz aqui é exemplo e está sendo levado para outras regiões. Está sendo multiplicado lá fora. Está sendo multiplicado, porque de fato foi muito inovador. Nosso time aqui, ele foi andando praticamente no ritmo que as ferramentas foram ficando disponíveis e capazes de entregar com qualidade aquilo que era feito fora delas, né? Então a gente teve essa grande transformação. Mas agora a gente também está trabalhando já num próximo passo, porque agora a gente está avançando muito para IA agente, né? Estamos agora nesse momento de como é que a gente coordena tudo isso. Então a gente está trabalhando de novo, formação, para trabalhar a cultura e poder colocar as pessoas para fazer as coisas. Eu acho que muda o perfil, né? Muitas vezes as pessoas pensam em vou usar automação, vou ter a IA agêntica e eu vou substituir pessoas. Não necessariamente. Eu acho que o maior poder disso tudo está na agregação de valor, onde a companhia gera valor que ela vai poder também crescer. Acho, o ganho maior não está aqui no custo. Claro que tem, mas, sim, mas acho não, que a eficiência não ela é esse o propósito. Ela abre tempo, ela aumenta, expande a capacidade das pessoas para justamente estarem agregando mais valor. Crescerem, exatamente. etc. Então, eu acho que às vezes, né, num primeiro momento, fica essa visão, né, deturpada, na minha opinião. Mas na verdade eu acho que o potencial é muito maior do lado do crescimento do que somente nesse ganho de eficiência. A Cedar, como consultoria hoje, ela complementa tudo isso que o Alexandre falou. Então, primeiro com uma camada de governança, que é estabelecida. E depois extrair o máximo de produtividade. Então, assim, essa parte hoje de agentes autônomos, assim, como é que a gente consegue extrair, melhorar a qualidade do entregável, da produtividade daquele colaborador, utilizando a tecnologia. Acho que o resumo de tudo isso assim, acho que é o complemento hoje. Sim. Então, nós como consultoria hoje, quando nós estamos conversando com o cliente hoje, e a gente fala, como é que eu vou criar um agente autônomo? E assim, então vamos olhar para a parte ali da fechamento fiscal contábil. Você fala com qualquer empresa, isso daí é uma coisa assim, dias, meses. Desafio, né? É um desafio sempre. Período longo. E você conseguir reduzir isso para minutos. Um ganho gigantesco. Expressivo. Um agente autônomo hoje ele consegue entrar com assertividade, por exemplo, no fechamento contábil fiscal de uma grande organização. Maravilhoso. Então, assim, acho que assim, é perfeito isso aqui. Então, como é que a gente vai evoluindo com isso aqui? E tem um ponto que eu acho que é bem interessante, eu vi você comentando, Alexandre, criação hoje e tudo. Também, de novo, adoro ficar consumindo esses materiais de leitura, como eu vivi esse mercado há muitos anos. 60% dos consumidores não gostam de saber que está comprando de uma IA. Assim, está comprovado, deve ter algum estudo também. Vou pesquisar e prometo que vou colocar no final desse podcast quando for publicado. Então, assim, como é que a gente também coloca uma parte humana? Humanizada. Sim. Você entendeu que Sim. O consumidor na ponta também... Se sinta mais confortável. Ele não quer hoje comprar no robô. Ele quer saber que tem um ser humano por trás disso aqui. Sim.
Ele quer saber que teve um modelo, que pode ter sido um modelo padrão, que replicou para várias, pegando o caso da moda aqui, para várias roupas, mas tem uma pessoa humana envolvida, entendeu? Então, tudo isso hoje a gente vai tendo esse cuidado, lendo, conversando, para que a gente consiga trabalhar aí e entregar os projetos para os clientes aí nessa jornada. E eu brinco, né? Eu falo que enquanto cada dia mais vai existindo algo novo, como agora o agente autônomo, a gente vai ter trabalho pro resto da vida, porque não tenho dúvida. Para, entendeu? Só vai ficar cada vez mais interessante. E mais divertido, entendeu? Então, e a gente hoje vai direcionando realmente, coletando aí por trás pessoas fantásticas, algumas bibliotecas humanas nos apoiando aqui, como pré-vendas, como Discover, como Solution Tech, para que a gente possa justamente entregar tudo isso aqui que hoje o Madafit vem entregando de forma brilhante aqui. Tenho certeza que todos nós somos consumidores. O Alexandre foi comentando, eu fui juntando aqui as poucas compras que eu faço. A minha mulher um pouco mais. Mas eu fiquei imaginando ali, olhando, lembrando realmente, quando a gente esquece que a gente hoje está fornecendo, mas nós também somos consumidores, entendeu? E quando eu abro um app da Fit no meu dia a dia aqui, para comprar uma camisa de linho para o verão que vai chegar, eu sou mão de vaca, tá? Eu faço isso de forma antecipada. Então, assim, a gente hoje consegue imaginar tudo que está por trás. Imagina pegar uma camisa de linho no momento que está no inverno aqui, em São Paulo, com certeza esse item deve estar no fundo da prateleira. A gente estava conversando inicialmente, as botas devem estar agora é o momento. Deve estar o momento. Eu acho que tudo isso aqui a gente vai complementando hoje, colocando essa camada de tecnologia com pessoas, com processo, com retorno do investimento. Para suportar o crescimento. E com um bom custo-benefício que a gente consiga entregar esses projetos hoje de continuidade, de evolução aí para os nossos clientes. Vou fazer minha última pergunta aqui, é sobre networking. Como é que vocês trabalharam o networking na carreira de vocês e como que isso interferiu a jornada até agora para os dois? Eu começo, né? Eu tô adorando ver, só cumprimento você, só, Alexandre. Não, é fundamental, né? Acho que assim, nas diversas experiências que eu tive, seja com colegas de trabalho na empresa que estava, ou com parceiros de negócio, que são inúmeros, né? Eu acho que são relações que a gente vai criando e vai carregando e tem que manter ativo, né? Assim, vai nutrindo para o resto da vida. Acho que assim, às vezes, né, a gente pode mudar de segmento, talvez, e tem uma relação que você vai ficar com ela um pouco mais ali guardada naquele momento do ponto de vista profissional, talvez pessoal não, mas ao longo do tempo esse mundo é muito dinâmico, né? Quantas pessoas, desde que eu comecei a minha carreira, quantas pessoas eu já encontrei, trabalhei em diferentes empresas ou tive alguma relação profissional em algum outro lugar ao longo desse período todo. Então acho que é super importante manter essa relação. Acho que essa conexão é importante e ter ambientes como esse também, né? O papel aqui da favorece e potencializa. Favorece e potencializa muito, né? Porque a gente sabe que o dia a dia nos consome, via de regra. Quem trabalha em operações, logística, né? Um e-commerce. Está demandado 25 horas por dia. Pois é, mas assim, a gente precisa se dedicar. Acho que a gente tem que tratar isso como algo que a gente tem que se dedicar, não que vai acontecer naturalmente. A gente tem que sim planejar e se dedicar. Eu sou um entusiasta disso, né? Como diretor comercial, você teria que ser, realmente. Assim, a gente estava falando muito sobre isso, quer dizer, eu adoro, acho que... Eu conheci a Confra através de uma pessoa em comum, assim, que apresentou vocês e me convidou um dia e falou, pô, vamos na região da Paulista ali e, cara, vou te levar. Assim, então... Aí você foi conhecer, nos conheceu em um dos eventos. Exato. Então, eu acho que o network é a grande base disso. E eu aprendi isso também de forma estruturada numa grande empresa que eu passei, que é onde tinha um modelo de mentorização. Tá? Então, acho que eu trago de forma mais estruturada, assim, eu gosto de verdade. Sim, é arquitetura relacional. Exato. Não é algo solto. Eu tenho hoje o meu grande mentor, ele está numa cadeira estratégica, trabalha tudo. Adoraria falar com ele com mais do que eu falo. Infelizmente, minha agenda, mas acho que a dele é mais louca do que a minha ainda. Mas eu acho que isso daí é algo muito importante. E eu acredito ainda que os grandes negócios, eles acabam acontecendo com mais leveza e indicação. Não tenho dúvida disso. Tenho certeza disso também. E vem muito, então, desse network, de um conversando com o outro, de posicionando para outro. Entreguei um projeto que teve êxito, legal, dá para replicar. Sexta-feira pela manhã eu tomei café com um amigo e apresentei um projeto para ele. Ele falou, pô, tá muito caro, Juliano, mas eu vou levar isso aqui para um hub que eu faço parte, que eu acho que o outro pode até aproveitar. Então, olha que legal. Assim, ele falou de forma... Achei tão bacana, porque ele gostou do que foi apresentado, entendeu? Eu sou um entusiasta hoje desse network, acredito, gosto.
Tem concorrência também no mercado, mas acredito que a gente sabe disso, né? Estava num evento com vocês também, alguns dias atrás. Eu estou participando muito dos eventos da Confra. Que bom, participar, isso é ótimo. E estava um grande amigo que hoje está no concorrente, entendeu? E mega saudável, encontrei com ele, abracei. Então você entendeu que, para mim, eu acho que a grande base hoje é essa questão do network. Essa arquitetura relacional. Se eu puder complementar. Por favor. Não estamos sozinhos, né? Então, assim, a dor que a gente está sentindo nos nossos negócios... Compartilhar, né? Compartilhar. Alguém já sentiu, tem um aprendizado a compartilhar ou uma solução para oferecer. E mesmo se a gente estiver lidando numa situação que é algo novo, vou dar um exemplo que foi muito claro, vocês devem ter vivido quando veio a pandemia. Era algo novo. E eu nunca vi tanta colaboração entre concorrentes igual naquele momento. O mundo se tornou colaborativo. O mundo se tornou colaborativo. Porque, cara, estamos lidando com um negócio diferente, novo. Ninguém sabe a ameaça. Naquele momento, de certa forma, todo mundo deixou de lado um pouco a competição. O ego e a vaidade e a competição. Como que a gente lida com isso aqui? O que você está fazendo que está dando certo? Né? Foi um aprendizado que ele se manteve em parte até hoje. Acho que ele tem um resquício, sim. Poderia ter ficado mais, mas se manteve. Mas transformou. De certa forma, isso quebrou um pouco de barreira ali e acho que a gente... É uma situação que vai acontecer, né? Se for algo novo, vamos aprender junto, vamos discutir junto. Diferente disso, né? Vamos ver o que tem de serviço a ser oferecido, vamos pegar o aprendizado do outro. Então, é crucial. E tem uma frase que simplifica tudo, resume isso. Grandes decisões exigem grandes mesas. E é exatamente a sua decisão, sendo uma decisão transacional ou de negócio, se você está numa mesa com pessoas que podem te ajudar, trazendo sua experiência, trazendo N cases, não facilita? Muito. Então, por que a gente não facilita a vida, né? Sim. Essa é a pergunta. Mas, pessoal, chegamos ao fim, papo super fluido, bacana. Acho que quem está nos assistindo vai ter uns 50 minutos, pelo menos, aí de grande sabedoria. São cases que vocês trouxeram aí do dia a dia, prático, exatamente isso que a Confra Business busca através do Confra Talks, trazer literalmente a experiência, cases reais e não meramente a teoria. A teoria é importante, sem dúvida, mas aqui a gente está mais para debater o case real. Obrigado, Juliano. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Tosi, por me acompanhar aqui no bate-papo. Foi super interessante. E a você que está nos assistindo, eu sou Raul Maldonê, presidente da Confra Business, e te convido para nos seguir nas redes sociais e, caso queira se tornar um membro, nos acesse através do confrabusiness.com.br. E até o próximo episódio do Confra Talks. Obrigado.